Marcela tinha levado Clara para um depósito antigo atrás da igreja. Era um lugar abandonado, com janelas quebradas e portas enferrujadas. Ninguém ia ali. Clara estava assustada agora, percebendo que algo estava errado. Tia Marcela, onde está a minha mãe? Sua mãe não se importa com você, Marcela disse, a voz fria. Ela só se importa com ele, com o Sandro. Ela sempre mentiu para você. Ela te usou para prender ele. Isso não é verdade. Clara gritou, as lágrimas escorrendo. Minha mãe me ama. Ela te usou. E Marcela explodiu, perdendo o controle. Assim como ela usou ele. Mas eu vou consertar isso. Eu vou te levar para longe. E quando ela perceber que te perdeu, ela vai sofrer. Ela vai sentir o que eu senti. Clara começou a chorar, desesperada. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Foi quando a porta do depósito se abriu com força. Sandro estava ali. Os olhos dele encontraram Clara e então Marcela. E a raiva que ele sentiu foi algo que ele nunca tinha experimentado antes. Solta ela, agora! Marcela recuou, segurando Clara com força. Não, você não entende. Eu estou te salvando, Sandro. Ela te prendeu com essa criança. Ela arruinou sua vida. Ela não arruinou nada. Ele gritou, dando um passo à frente. Você arruinou. Você destruiu tudo. E agora você está assustando uma criança inocente. Marcela, percebendo que estava perdendo o controle, puxou uma pequena faca do bolso. Não era grande, mas era o suficiente para assustar. Fica longe. Ela gritou, segurando a faca com a mão trêmula. Clara soluçou apavorada. Sandro levantou as mãos, tentando acalmá-la. Marcela, para. Você não quer machucar ela. Você não é assim. Eu sou sim. Ela gritou, os olhos cheios de lágrimas. Eu fiz tudo por você, tudo. E você nunca me viu. Eu sei, Sandro disse, a voz suavizando. Eu sei que você sofreu. Mas isso não é o caminho. Solta ela. Por favor. Marcela olhou para a faca na mão, então para Clara, então para Sandro. E por um momento ela vacilou. Foi quando Clara tentou se soltar. Marcela reagiu instintivamente, levantando a faca. E Sandro não pensou. Ele se jogou na frente. Colocou o corpo entre a faca e Clara. A lâmina cortou o braço dele, rasgando a pele, o sangue jorrando imediatamente. Mas ele não sentiu dor. Ele apenas agarrou Clara e a puxou para longe de Marcela com uma força desesperada. Corre, Clara, corre! Clara correu para fora do depósito, gritando. Marcela ficou ali parada, olhando para a faca ensanguentada na mão, em choque com o que tinha feito. Sandro segurou o braço ferido, o sangue escorrendo entre os dedos. Acabou, Marcela, acabou. Ela caiu de joelhos, soluçando, e foi quando a polícia chegou. Do lado de fora, Clara correu direto para os braços de Lígia, que tinha chegado segundos depois com a polícia. Mamãe! Lígia abraçou a filha com tanta força que quase não conseguia respirar. Meu amor, você está bem? Mas o papai me salvou, Clara soluçou. Ele se machucou por mim, mamãe. Ele me salvou. Lígia congelou. O papai? Clara assentiu, chorando. Ele é meu papai, né? Eu sei que é. Eu sempre soube. E naquele momento tudo se revelou, não por palavras, mas por amor. Os paramédicos chegaram rapidamente. Sandro estava sentado na calçada em frente ao depósito, o braço enfaixado provisoriamente por um policial, o rosto pálido, mas os olhos fixos em Clara. A menina estava nos braços de Lígia, ainda tremendo, mas segura, viva. Quando Lígia viu o sangue no braço de Sandro, ela sentiu o coração apertar. Ela entregou Clara rapidamente para uma policial e correu até ele. Sandro, meu Deus, você está sangrando. Ele olhou para ela e sorriu, mesmo com a dor. Eu estou bem. É só um corte. Nada que eu não consiga tratar. Você é médico. Não super-homem. Ela disse, a voz quebrando. Você podia ter morrido. Mas eu não morri. Ele respondeu, segurando a mão dela com a mão boa. E Clara está bem. É isso que importa. Lígia cobriu o rosto com as mãos, as lágrimas finalmente caindo sem controle. Você salvou ela. Você se colocou na frente, você... Ela não conseguiu terminar. Apenas se jogou nos braços dele, abraçando-o com força, sentindo o corpo dele tremer de alívio e exaustão. Sandro fechou os olhos e a abraçou de volta, ignorando a dor no braço. Eu faria tudo de novo, ele sussurrou.
Eu faria 1000 vezes. Clara observou tudo de longe, e então, com passos pequenos e hesitantes, ela se aproximou. Papai? A palavra saiu baixinho, quase um sussurro, mas para Sandro foi como um trovão. Ele abriu os olhos e olhou para a menina. Aqueles olhos castanhos, tão parecidos com os dele, estavam cheios de lágrimas, mas também de algo que ele nunca tinha visto antes. Reconhecimento. Clara! Ela deu mais um passo. Você é meu papai, né? Sandro sentiu a garganta apertar. Ele olhou para Lígia, que estava chorando em silêncio, e então de volta para Clara. Sim, ele disse, a voz embargada. Clara correu e se jogou nos braços dele, abraçando o pescoço com força. Eu sabia. Eu sempre soube. Você tem os mesmos olhos que eu. Sandro abraçou a filha pela primeira vez. Realmente abraçou. Sentiu o peso pequeno dela. O cheiro de shampoo infantil no cabelo, o calor do corpo dela contra o dele. E ele chorou. Chorou como não chorava há anos. Chorou pela culpa, pela dor, pelo tempo perdido. Mas também chorou de gratidão. Por estar ali, por ter salvado ela, por ter uma segunda chance. Eu sinto muito, minha pequena. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Eu sinto muito por não ter estado aqui antes. Clara se afastou um pouco e olhou para ele com aquela seriedade que só crianças têm. Mas você está aqui agora. E você me salvou. Ele assentiu, limpando as lágrimas. E eu nunca mais vou embora. Eu prometo. Clara sorriu. Um sorriso lindo, cheio de esperança. Promete mesmo? Prometo. E ela abraçou ele de novo, dessa vez com ainda mais força. Lígia observou tudo. O coração partido e reconstruído ao mesmo tempo. Marcela foi levada pela polícia. Ela não resistiu, não gritou, não chorou. Apenas foi. O olhar vazio como alguém que finalmente tinha aceitado a derrota. Quando ela passou por Sandro, ela parou por um segundo. Eu só queria que você me amasse. Ela disse baixinho. Sandro olhou para ela e não havia raiva. Apenas tristeza. Eu sei. Mas amor não se conquista com mentiras, Marcela. Nunca foi assim. Ela assentiu, aceitando, e foi levada. E Sandro soube que aquele capítulo finalmente estava fechado. Horas depois já era noite. Sandro tinha ido ao hospital para fazer um curativo adequado no braço. Não foi nada grave, apenas alguns pontos, mas Lígia insistiu em acompanhá-lo, junto com Clara. A menina não soltou a mão dele em nenhum momento. Quando terminaram já passava das 8 da noite. A cidade estava iluminada, e os sinos das igrejas tocavam, anunciando a chegada da meia-noite de Natal. Lígia olhou para Sandro, hesitante. Você tem planos para a ceia? Ele sorriu. Eu ia passar com a minha mãe. E se você passasse com a gente? Comigo e com Clara? E com Dona Irene também, claro. A gente podia passar o Natal juntos, como uma família. Sandro sentiu o peito aquecer. Você tem certeza? Lígia segurou a mão dele. Eu tenho. Eu passei anos fugindo disso. Fugindo de você. Fugindo do que eu sentia. Mas hoje eu percebi que eu quase perdi tudo. E eu não quero mais fugir. Eu quero tentar de novo. Devagar, mas juntos. Ele apertou a mão dela. Juntos, Clara pulou animada. A gente vai passar o Natal em família. Eu sempre quis isso. Eles foram até a casa de Lígia. Era uma casa simples, pequena, mas cheia de amor. Tinha uma árvore de Natal decorada no canto da sala, com enfeites feitos à mão por Clara. Havia guirlandas na porta, velas acesas e o cheiro de peru assando no forno. Dona Irene chegou logo depois, trazendo o bolo de fubá que ela tinha feito especialmente para a ocasião. Quando ela viu Sandro, Lígia e Clara juntos, os olhos dela se encheram de lágrimas. Graças a Deus, ela sussurrou. Graças a Deus. Eles prepararam a ceia juntos. Sandro ajudou a colocar a mesa, mesmo com o braço enfaixado. Clara cantou músicas de Natal, enquanto decorava os pratos com guardanapos coloridos. Lígia terminou de assar o peru, e Dona Irene fez a farofa, que era a favorita de Sandro. E quando finalmente se sentaram à mesa, às 11h30 da noite, houve um momento de silêncio. Lígia olhou para as pessoas ao redor da mesa. A filha dela, o homem que ela nunca deixou de amar, e a mãe dele, que sempre foi como uma mãe para ela também. E sentiu uma paz que ela não sentia há anos. Eu quero agradecer, ela disse, a voz embargada.
Agradecer por este momento, por estarmos todos aqui, juntos, vivos. Porque hoje eu quase perdi o que eu mais amo no mundo. E eu aprendi que a gente não pode desperdiçar tempo com mágoas, com medo. A vida é curta demais para isso. Sandro segurou a mão dela sobre a mesa. Eu também quero agradecer. Por você ter me dado uma segunda chance, por ter me deixado conhecer minha filha, por não ter desistido de mim, mesmo quando eu merecia. Clara olhou para os dois e sorriu. Eu só quero agradecer por ter um papai e uma mamãe que se amam. Lígia e Sandro se entreolharam surpresos. Clara, eu e seu pai. Nós ainda estamos, eu sei. Mamãe, Clara interrompeu, com aquela sabedoria que crianças têm. Vocês ainda estão aprendendo a ficar juntos de novo, mas vocês se amam. Eu vejo nos olhos de vocês, e eu sei que vai dar certo. Lígia riu emocionada. Você é esperta demais para a sua idade. Eu puxei o papai. Clara disse orgulhosa. Todos riram e a tensão se dissolveu. Depois da ceia, Clara começou a bocejar. Tinha sido um dia longo, cheio de emoções intensas. Lígia a levou para o quarto e a colocou na cama, abraçando o ursinho que Sandro tinha dado. Mamãe? Sim, meu amor. Este foi o melhor Natal da minha vida. Lígia sorriu, acariciando o rosto da filha. O meu também, filha. O meu também. Clara fechou os olhos e em minutos estava dormindo, com um sorriso no rosto. Lígia voltou para a sala. Dona Irene já tinha ido embora, dizendo que queria dar espaço para os dois. Sandro estava na varanda, olhando para o céu estrelado. Lígia se aproximou devagar e ficou ao lado dele. Obrigada, ela disse baixinho. Por tudo. Por ter salvado ela. Por ter ficado. Por não ter desistido de nós. Sandro virou e olhou para ela. Eu preciso te dizer uma coisa. O quê? Ele respirou fundo. Eu não vou voltar para a Europa. Lígia arregalou os olhos. O quê? Eu já decidi. Eu vou ficar aqui, nesta cidade, com você, com Clara, com a minha mãe. Eu vou pedir transferência. Ou vou trabalhar aqui mesmo. Não importa. O que importa é que eu não vou embora de novo. Lígia sentiu as lágrimas voltarem. Sandro, você tem certeza? Sua vida está lá, sua carreira. Minha vida está aqui. Ele cortou, segurando o rosto dela com as duas mãos. Minha vida sempre esteve aqui, com você. Eu só fui idiota demais para perceber. Ela fechou os olhos sentindo o toque dele. Eu estou com medo. Eu também. Mas a gente vai enfrentar juntos. Do jeito certo dessa vez. Sem mentiras. Sem orgulho. Só nós. Lígia abriu os olhos e olhou para ele. Então fica. E vamos começar de novo, juntos. Sandro sorriu. Juntos. E então ele a beijou. Foi um beijo lento, profundo, cheio de promessas, cheio de recomeços. Quando se afastaram, os sinos da igreja começaram a tocar, anunciando a meia-noite, Natal, um novo começo. Sandro abraçou Lígia e ela encostou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas do coração. Feliz Natal, ela sussurrou. Feliz Natal, ele respondeu. E naquela noite, sob o céu estrelado, eles selaram um destino que sempre foi deles. Uma família, um amor, uma segunda chance, e dessa vez para sempre. Às vezes, a vida nos dá segundas chances quando menos esperamos. E Sandro aprendeu que voltar para casa não era um sinal de fraqueza. Era a maior prova de coragem que ele já tinha dado. Ele voltou apenas para passar o Natal, mas encontrou muito mais do que memórias. Encontrou a filha que nunca conheceu, reencontrou o amor que nunca morreu e descobriu que o verdadeiro lar não é um lugar, é estar ao lado de quem a gente ama. Lígia carregou a dor sozinha por anos, mas quando ela finalmente permitiu que o perdão entrasse, percebeu que o amor verdadeiro não some com o tempo. Ele apenas espera. Espera até que os corações estejam prontos para recomeçar. E Clara, ela ganhou o que sempre sonhou. Uma família completa. Não perfeita, mas verdadeira. O Natal tinha passado apenas algumas horas, mas para Lígia parecia que tinha sido uma vida inteira. Ela mal tinha dormido na noite anterior. Ficou olhando para o teto do quarto, ouvindo a respiração suave de Clara no quarto ao lado e pensando na decisão que tinha tomado. Era hora de contar a verdade. Não metade da verdade, não uma versão editada, a verdade completa. Clara merecia saber quem Sandro realmente era, e Sandro merecia ser reconhecido pela filha.
Não como o amigo da mamãe, não como o médico que me salvou, mas como pai. Lígia levantou da cama quando o sol começou a aparecer no horizonte. Era dia 25 de dezembro, dia de Natal, e seria o dia que mudaria tudo. Sandro acordou cedo também. Ele tinha dormido pouco na casa da mãe. Revirado na cama, pensando em Lígia, em Clara, em tudo o que tinha acontecido. O braço ainda doía um pouco por causa dos pontos, mas era uma dor boa. Uma dor que lembrava que ele tinha salvado sua filha, que ele tinha estado lá quando ela precisou. Dona Irene preparou o café, como sempre fazia, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Você está nervoso, ela disse, colocando a xícara na frente dele. Sandro sorriu, pegando o café. Estou. Lígia disse que vai contar para Clara hoje, oficialmente. Dona Irene se sentou ao lado do filho, os olhos marejados. Isso é bom, meu filho. É o começo de verdade. Eu sei, mas e se Clara não quiser? E se ela ficar com raiva de mim por não ter estado lá antes? Dona Irene segurou a mão dele. Crianças são mais sábias do que a gente imagina. Ela já sabe no coração. Só está esperando a confirmação. Sandro assentiu, mas a ansiedade continuava ali, queimando no peito. O celular dele vibrou. Era uma mensagem de Lígia. Venha almoçar aqui com a gente, meio-dia, eu vou contar. Ele respondeu imediatamente. Eu vou estar aí. Quando Sandro chegou à casa de Lígia, o coração dele estava disparado. Ele bateu na porta e Clara foi quem abriu. Ela usava um vestido vermelho de Natal, com um laço branco na cintura, o cabelo preso em 2 tranças. Os olhos dela se iluminaram quando viu Sandro. Oi, tio Sandro. Ele sorriu, mas o peito apertou. Tio que ainda era tio. Oi, Clara, Feliz Natal. Feliz Natal. Entra, entra. A mamãe está terminando o almoço. Sandro entrou. E o cheiro de peru assado, farofa e arroz temperado tomou conta da casa. Era um cheiro de lar, de família. Lígia apareceu na cozinha, secando as mãos no avental. Quando seus olhos encontraram os de Sandro, ela deu um sorriso pequeno, mas carregado de significado. Oi, oi. Eles ficaram ali apenas se olhando, enquanto Clara corria para o quarto buscar um desenho que tinha feito. Você está bem? Sandro perguntou baixinho. Lígia assentiu. Estou nervosa, mas eu sei que é a hora certa. Ele segurou a mão dela por um segundo, apertando levemente. Eu estou aqui. Não importa o que acontecer. Ela sorriu grata e voltou para a cozinha. O almoço foi tranquilo. Clara falou sem parar sobre os presentes que tinha ganhado, sobre os desenhos animados que tinha assistido, sobre a decoração de Natal da vizinha, que era a mais bonita da rua. Sandro e Lígia trocavam olhares de vez em quando, sabendo que o momento estava chegando. Depois da sobremesa, um pudim de leite que Clara devorou em segundos. Lígia limpou a garganta. Clara, vem sentar aqui comigo um pouquinho. A mamãe precisa conversar com você. Clara parou de brincar com o guardanapo e olhou para a mãe curiosa. Tá bom. Ela se sentou ao lado de Lígia, balançando as perninhas embaixo da cadeira. Lígia olhou para Sandro, que estava sentado do outro lado da mesa, tenso, as mãos fechadas em punhos sobre as pernas. Então ela respirou fundo e começou. Filha, você lembra que outro dia você perguntou sobre o seu papai? Clara assentiu, séria. Lembro. Você disse que ele morava longe. Eu disse isso porque ele realmente morava longe. Mas agora ele voltou. Clara franziu a testa, confusa. Voltou? Lígia segurou a mão da filha suavemente. Clara, o Sandro. Ele é o seu papai. O silêncio foi absoluto. Clara piscou, processando a informação. Então ela olhou para Sandro, que estava segurando a respiração, esperando. Ele é meu papai? Lígia assentiu, os olhos marejados. Sim, meu amor. Ele é. Clara ficou em silêncio por um longo momento. Então ela olhou para Sandro de novo, os olhinhos brilhando. Eu sabia, ela disse baixinho. Sandro sentiu o peito apertar. Você sabia? Clara assentiu. Eu sempre soube. Porque você tem os mesmos olhos que eu. E porque quando você me salvou, eu senti. Eu senti que você era meu papai. Sandro não aguentou. Ele se levantou da cadeira. Foi até Clara e se ajoelhou na frente dela na altura dos olhos. Eu sinto muito, Clara.
Eu sinto muito por não ter estado aqui antes, por não ter te conhecido quando você nasceu, por ter perdido tanto tempo. Mas eu prometo que agora eu vou estar aqui. Sempre. Você não precisa ter medo. Você não precisa ficar com raiva. Só me dá uma chance de ser seu pai. Por favor. Clara olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Então ela jogou os bracinhos em volta do pescoço dele e o abraçou com força. Eu não estou com raiva. Eu só queria que você ficasse. Sandro abraçou a filha, os olhos fechados, as lágrimas caindo livres. Eu vou ficar. Eu prometo. Eu nunca mais vou embora. Lígia cobriu a boca com as mãos, soluçando em silêncio, vendo aquela cena que ela tinha sonhado por tantos anos, finalmente se tornar realidade. O resto do dia foi mágico. Sandro não voltou para a casa da mãe. Ele ficou ali, com Lígia e Clara. Eles assistiram filmes de Natal juntos no sofá, comeram pipoca, riram, conversaram. Clara se aninhou entre os dois, segurando a mão de Sandro com uma mão e a de Lígia com a outra. E pela primeira vez ela sussurrou papai. Sandro congelou, olhou para a filha, os olhos arregalados. O que você disse? Clara sorriu tímida. Papai, posso te chamar de papai? Ele segurou a mãozinha dela com cuidado, como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Você pode me chamar do que quiser, minha pequena, mas eu adoraria ser seu papai. Clara sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Então agora você é. Lígia olhou para os dois e sentiu uma paz que ela não sentia há anos. Eles eram uma família, não perfeita, não sem cicatrizes, mas real. E era tudo o que ela sempre quis. Quando a noite caiu, Sandro se preparou para ir embora. Ele não queria forçar, não queria invadir. Mas quando ele foi até a porta, Clara correu e segurou a mão dele. Você vai embora? Ele se ajoelhou. Vou para a casa da vovó, mas amanhã eu volto. Eu prometo. Clara fez biquinho. Eu queria que você ficasse aqui. Sandro olhou para Lígia, que estava encostada na porta da cozinha observando. Ela deu um passo à frente. Clara, o papai vai voltar amanhã. E depois de amanhã. E no dia seguinte. Ele não vai sumir, tá bom? Clara sentiu, mas ainda estava triste. Sandro beijou a testa dela. Eu vou estar aqui todos os dias. Pode acreditar. Ele se levantou e olhou para Lígia. Obrigado. Por hoje. Por tudo. Ela sorriu. Obrigado por ficar. Ele saiu, mas antes de fechar a porta, ele olhou para trás e viu Clara e Lígia acenando. Sua família. Finalmente. A manhã seguinte chegou com um sol tímido, mas promissor. Era dia 26 de dezembro, e a cidade ainda estava envolta na atmosfera natalina. As luzes continuavam acesas nas casas, as guirlandas balançavam nas portas. E o ar tinha aquele frescor característico do fim do ano. Sandro acordou cedo, como sempre, mas dessa vez não foi a ansiedade que o acordou. Foi a expectativa. Ele tinha uma missão simples, mas que significava tudo: levar Clara para a escola. Lígia tinha mencionado no dia anterior de forma casual que precisava entrar mais cedo no plantão. E então, sem pensar muito, Sandro tinha se oferecido. Eu posso levar ela. Se você deixar. Lígia tinha hesitado por apenas um segundo. Então ela sorriu. Eu deixo. Quando Sandro chegou à casa de Lígia às 7 da manhã, Clara já estava acordada tomando café. Ela usava o uniforme da escola. Uma blusa branca e uma saia azul marinho. E os cabelos estavam presos em um rabo de cavalo alto, que Lígia tinha feito com cuidado. Quando Clara viu Sandro entrando pela porta, o rostinho dela se iluminou. Papai! A palavra saiu natural, espontânea, e atingiu Sandro como um raio. Ele se ajoelhou e abriu os braços. Clara correu e se jogou neles, rindo. Bom dia, minha pequena. Bom dia. Você vai me levar para a escola? Vou se você quiser. Eu quero. Lígia observou tudo da cozinha, segurando a xícara de café com as duas mãos, o coração apertado de emoção. Ela nunca tinha imaginado que veria aquela cena. Sandro e Clara juntos, como pai e filha, de forma tão natural. Era tudo o que ela sempre quis. Sandro levantou os olhos e encontrou o olhar de Lígia. Eles não disseram nada, apenas se olharam. E naquele olhar havia gratidão, esperança e algo mais profundo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Você quer um café antes de sair? Lígia perguntou, quebrando o silêncio.
Eu adoraria. Eles tomaram café juntos. Clara tagarelava sobre a escola, sobre a professora, sobre os amigos, sobre o desenho que ela tinha feito e queria mostrar para o papai. Sandro ouvia tudo com atenção, sorrindo, fazendo perguntas, completamente presente. E Lígia observava. Observava a forma como ele olhava para Clara com adoração, a forma como ele se inclinava para ouvir melhor quando ela falava baixinho, a forma como ele ajustava a mochila dela com cuidado, certificando-se de que estava confortável. Pequenos gestos, mas que diziam tudo. Quando chegou a hora de sair, Clara pegou a mochila e deu um beijo na mãe. Tchau, mamãe. Tchau, meu amor. Comporta-se na escola, tá? Tá. Sandro se aproximou de Lígia e por um momento eles ficaram ali parados, sem saber exatamente o que fazer. Obrigado, Lígia disse baixinho, por fazer isso. Eu que agradeço, ele respondeu, por me deixar fazer parte disso. Ela sorriu e ele sentiu o peito aquecer. A gente se vê mais tarde? Se vê. Sandro e Clara caminharam até a escola. Não era longe, apenas 10 minutos a pé, e Clara segurava a mão dele com firmeza, balançando a mochila enquanto caminhava. Papai? Sam? Você vai me buscar também? Sandro parou e olhou para ela. Você quer que eu busque? Clara assentiu, os olhos brilhando. Quero. Todas as outras crianças são buscadas pelos pais. Que eu sempre fui buscada só pela mamãe. Mas agora eu tenho você também. Sandro sentiu a garganta apertar. Ele se ajoelhou na altura dela, ali mesmo no meio da calçada. Clara, eu vou buscar você hoje e amanhã. E sempre que você quiser. Eu prometo. Ela sorriu e abraçou ele. Obrigada por ter voltado. Papai! Ele apertou a filha nos braços, fechando os olhos, agradecendo em silêncio por aquela segunda chance. Quando chegaram à escola, Clara correu para o portão, acenando para Sandro antes de entrar. Tchau, papai. Tchau, pequena. Te busco às 5. Ela desapareceu pelo portão, e Sandro ficou ali parado observando. Outras mães e pais estavam ao redor, deixando seus filhos conversando entre si. E Sandro percebeu, ele era um deles agora. Ele não era mais o médico distante que morava na Europa. Ele era um pai presente. Sandro voltou caminhando devagar, as mãos nos bolsos, pensando em tudo. Ele passou por uma cafeteria pequena e decidiu entrar. Pediu 2 cafés para a viagem, um para ele e um do jeito que Lígia gostava, preto, sem açúcar, com uma pitada de canela. Então ele foi até o hospital. Lígia estava na ala pediátrica, trocando o soro de uma criança, quando viu Sandro entrando pelo corredor. Ela ficou surpresa. Sandro, o que você está fazendo aqui? Ele levantou o copo de café sorrindo. Trouxe café. Pensei que você precisasse. Ela sorriu pegando o copo. Você está me mimando. Estou tentando compensar 7 anos. Ela riu, e o som foi música para os ouvidos dele. Eles se sentaram num banco no corredor, lado a lado, tomando café em silêncio confortável. Como foi? Lígia perguntou depois de um tempo. Levar ela para a escola. Sandro sorriu. Foi perfeito. Ela me chamou de papai o tempo todo e me fez prometer que eu ia buscar ela. Lígia olhou para ele emocionada. Ela está feliz, Sandro. Eu vejo nos olhos dela. Ela esperou por isso a vida inteira. Eu também, ele disse baixinho. Eu só não sabia. Eles ficaram em silêncio de novo, mas era um silêncio cheio de significado. Então Lígia falou sem olhar para ele. Isso parece uma família, não é? Sandro virou a cabeça para ela. Parece. Por que é? Ela finalmente olhou para ele, os olhos brilhando. Eu passei tanto tempo com medo disso, com medo de te deixar entrar de novo, com medo de me machucar, mas ver você com ela, ver vocês dois juntos, eu percebo que isso é o certo. Isso sempre foi o certo. Sandro segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Eu não vou te machucar de novo. Lígia, eu sei que você ainda tem medo. Eu sei que vai levar tempo. Mas eu vou estar aqui, todos os dias, provando que você pode confiar em mim. Ela apertou a mão dele. Eu estou começando a confiar. E naquele momento, no corredor simples de um hospital público, com o cheiro de desinfetante no ar e o som de máquinas ao fundo, eles selaram algo importante. Não era um compromisso oficial, não era um pedido de namoro.
Mas era uma promessa silenciosa, de que eles iam tentar, de que iam construir juntos a família que sempre deveria ter sido. Às 5 da tarde, Sandro estava na frente da escola esperando. Quando o portão se abriu e Clara saiu correndo, procurando por ele, o coração dele explodiu de felicidade. Papai! Ela se jogou nos braços dele, e ele a pegou no colo, girando ela no ar. Como foi o dia? Foi ótimo. Eu contei para todo mundo que agora eu tenho papai. Sandro riu emocionado. E o que eles disseram? Que eu sou sortuda. Ele abraçou a filha com força. Não, pequena. Eu que sou sortudo. Eles voltaram para casa caminhando. Clara segurava a mão dele, falando sem parar. E Sandro ouvia tudo, gravando cada palavra, cada risada, cada momento. Quando chegaram, Lígia já estava lá preparando o jantar. E quando Clara entrou gritando, "Mamãe, papai me buscou", Talisha olhou para Sandro e eles trocaram um sorriso. Um sorriso que dizia, isso é real. Nós conseguimos. Naquela noite, depois que Clara dormiu, Sandro se despediu na porta como sempre. Mas antes de ir, Lígia segurou o braço dele. Sandro? Sim? Obrigada por hoje, por estar presente, por ser o pai que ela sempre mereceu. Ele segurou a mão dela. Eu vou ser todos os dias. Eu prometo. E quando ele saiu, Lígia ficou na porta observando ele ir embora. E pela primeira vez em anos ela não sentiu medo. Ela sentiu paz, porque ela sabia, no fundo do coração, que ele tinha voltado para ficar. E dessa vez era para sempre. 2 semanas se passaram desde aquele primeiro dia na escola. E nessas 2 semanas uma rotina silenciosa, mas profundamente significativa, se estabeleceu. Sandro levava Clara para a escola todas as manhãs. Buscava ela no final da tarde. Jantava com elas quase todas as noites. Ajudava com a lição de casa. Lia histórias antes de dormir. Participava de cada pequeno momento do dia a dia. E a cada dia, ele sentia que estava finalmente vivendo a vida que sempre deveria ter vivido. Mas havia algo não dito entre ele e Lígia. Algo que pairava no ar, delicado, esperando o momento certo para ser nomeado. Eles não eram namorados, não oficialmente, mas também não eram apenas amigos. Havia toques acidentais que duravam 1 segundo a mais, olhares que diziam mais do que palavras, sorrisos que carregavam promessas, e Sandro sabia que precisava definir aquilo. Não por pressão, não por ansiedade, mas porque ele queria que Lígia soubesse, sem sombra de dúvida, que ele estava ali para ficar. Era uma tarde de janeiro. O calor estava forte, e Sandro tinha passado o dia inteiro pensando em como fazer aquilo, como dizer o que ele sentia sem soar desesperado, como mostrar compromisso sem pressionar. Ele decidiu que não ia ser tradicional, não ia ser um jantar fancy, não ia ser flores e chocolates, ia ser real, verdadeiro, do jeito que eles eram. Ele esperou até a noite, depois que Clara tinha ido dormir. Lígia estava na cozinha, lavando a louça do jantar. Os cabelos presos num coque bagunçado, usando uma camiseta velha e shorts. Ela estava cansada. Tinha sido um plantão longo. Mas ainda assim, havia uma serenidade nela que Sandro adorava. Ele se aproximou devagar e encostou no balcão ao lado dela. Deixa eu ajudar. Ela sorriu entregando um pano de prato. Você vai secar? Vou. Eles trabalharam em silêncio por alguns minutos, lado a lado, numa sincronia tranquila. E então Sandro quebrou o silêncio. Lígia, eu preciso te perguntar uma coisa. Ela parou de lavar um prato e olhou para ele, curiosa. O quê? Ele respirou fundo, colocando o pano de lado e virando-se para ela. Eu posso ficar? Lígia franziu a testa confusa. Como assim? Você já está ficando. Você janta aqui quase todo dia. Não, ele disse balançando a cabeça. Eu não estou perguntando se eu posso ficar para o jantar. Eu estou perguntando se eu posso ficar, de verdade, na sua vida, na vida de Clara. Não como visita, não como o cara que passa aqui de vez em quando, mas como parte da família, permanente. Lígia ficou em silêncio, processando as palavras dele. Então ela desligou a torneira e se virou completamente para ele, secando as mãos no avental. Sandro, o que você está dizendo? Ele deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Eu estou dizendo que eu não quero mais voltar para a Europa. Eu estou dizendo que eu já cancelei meu contrato lá. Eu
Devolvi as chaves do apartamento. Eu avisei o hospital que não vou renovar. Eu encerrei aquela vida, Lígia. Porque aquela não era minha vida de verdade. Minha vida está aqui, com vocês. Os olhos dela se arregalaram. Você fez isso? Fiz. Quando? Semana passada. Eu não contei antes porque eu queria ter certeza. Eu queria ter tudo resolvido antes de falar com você. Eu não queria prometer algo que eu não pudesse cumprir. Lígia cobriu a boca com as mãos, os olhos enchendo de lágrimas. Sandro... Ele segurou os pulsos dela suavemente, afastando as mãos do rosto. Eu não estou pedindo namoro. Lígia, eu sei que isso pode parecer estranho, mas eu estou pedindo algo maior. Eu estou pedindo para fazer parte disso. De verdade. Para ser o pai de Clara todos os dias. Para estar ao seu lado. Para construir uma vida com vocês. Não sei se isso é namoro ou noivado ou o que é. Eu só sei que eu quero estar aqui. E eu quero que você saiba que eu não vou embora. Nunca mais. As lágrimas escorreram pelo rosto de Lígia. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Sandro continuou, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu sei que eu estraguei tudo uma vez. Eu sei que você tem todo o direito de não confiar em mim. Mas eu não estou pedindo confiança cega. Eu estou pedindo uma chance de provar, todos os dias que eu mudei, que eu aprendi, que eu não sou mais aquele cara que fugiu. Eu sou o cara que fica... O cara que luta. O cara que ama você e ama nossa filha. Mais do que qualquer coisa nesse mundo. Lígia soltou um soluço. Então ela se jogou nos braços dele, abraçando-o com força. Sandro a envolveu, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Eu tenho tanto medo. Ela sussurrou contra o peito dele. Eu tenho medo de acreditar. De me abrir de novo, Eu sei. Ele murmurou, acariciando as costas dela. Eu sei, e eu não vou te apressar. Nós vamos no seu tempo. Mas eu preciso que você saiba. Eu não vou desistir. Eu não vou embora. Eu escolhi vocês. Para sempre. Lígia se afastou um pouco e olhou para ele, os olhos vermelhos, mas brilhando com algo que ele não via há anos. Esperança. Você realmente cancelou tudo? Tudo. E se não der certo? E se você se arrepender? Não vai acontecer, ele disse firme. Porque eu já vivi longe de vocês. E foi o pior erro da minha vida. Eu não vou cometer de novo. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas. Então, o que somos agora? Sandro sorriu, tocando o rosto dela com delicadeza. Somos uma família. E quanto ao resto, a gente descobre juntos. Sem pressa, mas juntos. Lígia fechou os olhos, sentindo o toque dele e assentiu. Juntos. Eles ficaram ali, abraçados na cozinha por longos minutos. Não precisavam de palavras. Não precisavam de definições complexas. Eles só precisavam daquilo. Presença, compromisso, verdade. Quando finalmente se afastaram, Lígia limpou o rosto e sorriu, ainda emocionada. Você quer um café? Sandro riu. Sempre. Eles se sentaram à mesa da cozinha, tomando café, conversando sobre planos futuros. Sobre onde Sandro ia trabalhar agora, sobre a escola de Clara, sobre as pequenas coisas do dia a dia. E pela primeira vez, eles falavam sobre o futuro não com medo, mas com expectativa. Quando Sandro se levantou para ir embora, ainda dormia na casa da mãe. Respeitando o espaço de Lígia, ela o acompanhou até a porta. Antes que ele saísse, ela segurou a mão dele. Sandro? Sim? Obrigada. Por ficar. Por escolher a gente. Ele apertou a mão dela. Eu não escolhi, Lígia. Eu voltei para casa. Tem diferença. Ela sorriu e então, sem pensar muito, se inclinou e beijou a bochecha dele. Foi um beijo leve, rápido, mas carregado de significado. Sandro congelou, sentindo o calor do toque dela. Quando ela se afastou, os dois estavam corados, mas sorrindo. Boa noite, ela sussurrou. Boa noite. Sandro caminhou de volta para a casa da mãe com o coração leve, as mãos nos bolsos, olhando para o céu estrelado. Ele tinha cancelado tudo. Tinha deixado para trás uma carreira brilhante, um salário alto, uma vida confortável na Europa. Mas ele não sentia falta de nada, porque finalmente ele tinha o que realmente importava. Uma família, um lar. E pela primeira vez em anos, ele sabia exatamente onde era o seu lugar.
Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Sandro na vida de Lígia e Clara se tornou tão natural quanto o ar que respiravam. Ele estava ali toda manhã, todo final de tarde, toda noite, mas sempre, no final do dia, ele voltava para a casa de Dona Irene. E isso estava começando a pesar. Não porque ele não gostasse de estar com a mãe, muito pelo contrário, mas porque ele sentia que estava vivendo entre dois mundos. Ele queria estar perto. Queria que Clara pudesse bater na porta dele a qualquer hora. Queria que Lígia soubesse que ele estava ali, sempre, a poucos passos de distância. Ele queria um lar de verdade, próximo delas. Foi numa manhã de sábado, enquanto tomavam café na casa de Lígia, que Clara soltou a pergunta que mudou tudo. Papai, por que você não mora perto da gente? Sandro parou com a xícara no ar, olhando para a menina. Como assim, pequena? Clara deu de ombros mexendo no cereal. Você sempre vai embora de noite. E eu queria que você morasse perto. Assim, se eu tivesse um pesadelo, eu podia ir na sua casa. Sandro sentiu o peito apertar. Ele olhou para Lígia, que estava quieta, observando a conversa. Você gostaria que eu morasse perto? Clara assentiu animada. Muito. A tia Joana mora na casa ao lado e eu vejo ela toda hora. Eu queria ver você toda hora também. Sandro sorriu, tocando a cabeça da filha com carinho. Então, e se eu procurar uma casa perto daqui? Os olhos de Clara se arregalaram. Sério? Sério. Clara pulou da cadeira e abraçou ele com força. Isso seria o melhor presente do mundo. Lígia observou tudo, emocionada, mas quieta. Quando Clara soltou Sandro e voltou para terminar o café, Sandro olhou para Lígia. O que você acha? Ela hesitou, mordendo o lábio. Você tem certeza? Comprar uma casa é um passo grande. Eu sei, mas eu não vejo como um passo grande. Eu vejo como o passo certo. Eu quero estar perto de vocês. Não quero mais ficar indo e vindo. Quero ter um lugar meu, mas perto de vocês. Quero que Clara sinta que tem um pai presente. De verdade. Lígia sentiu os olhos arderem. E você quer que eu te ajude a escolher? Sandro sorriu. Eu adoraria. Na semana seguinte, Sandro começou a procurar casas. Ele conversou com corretores, visitou imóveis, andou pelas ruas do bairro procurando placas de vende-se. E então ele encontrou. Era uma casa pequena, mas aconchegante, a apenas 3 quadras da casa de Lígia. Tinha 2 quartos, uma sala ampla, uma cozinha simples e um quintal nos fundos com uma mangueira. Grande que dava sombra. A casa precisava de alguns reparos, mas tinha potencial. Tinha alma. Sandro ligou para Lígia assim que saiu de lá. Eu encontrei uma casa. Você pode vir ver comigo? Agora? Se você puder. Ela hesitou, mas então sorriu. Eu posso. Deixa eu pegar Clara na escola e a gente vai. Mas quando Lígia e Clara chegaram na frente da casa, Sandro já estava lá conversando com o corretor. Ele acenou quando as viu e Clara correu até ele. É essa, papai? Quer ver? Quero! Eles entraram juntos. A casa estava vazia, com o chão de taco antigo, as paredes precisando de pintura, mas com uma luz bonita entrando pelas janelas. Clara correu pela sala, explorando cada canto, rindo. Papai, olha, tem um quintal. Posso brincar aqui? Sandro riu. Pode, sempre que quiser. Lígia caminhou devagar pela casa, tocando as paredes, observando os detalhes. Ela entrou na cozinha e ficou ali, imaginando Sandro preparando café, fazendo panquecas para Clara, vivendo ali. Sandro apareceu atrás dela. O que você achou? Ela virou sorrindo. Eu achei perfeita. Sério? Sério, ela tem cara de lar. Precisa de alguns ajustes, mas dá para sentir que aqui pode ser um lugar feliz. Sandro sorriu, aliviado. Então você acha que eu devo comprar? Lígia deu um passo em direção a ele. Eu acho que você deve fazer o que o seu coração está mandando. Ele segurou a mão dela, entrelaçando os dedos. Meu coração está mandando eu ficar perto de vocês. Ela apertou a mão dele. Então compra. Clara apareceu correndo da área externa, os olhos brilhando. Papai, aqui dá para fazer uma casinha na árvore. E eu posso vir aqui todo dia. Sandro se ajoelhou na altura dela. Todo dia. E nos finais de semana você pode até dormir aqui, se a mamãe deixar. Clara olhou para Lígia esperançosa. Pode, mamãe? Lígia sorriu emocionada.
Pode. Clara gritou de alegria e abraçou os dois ao mesmo tempo, e os três ficaram ali, no meio daquela casa vazia, mas cheia de promessas. Sandro fechou a compra na semana seguinte. Ele usou parte do dinheiro que tinha guardado na Europa e conseguiu pagar à vista. Não era uma mansão, não era luxuosa, mas era dele, e estava perto da sua família. Nos dias seguintes, ele começou a reformar. Pintou as paredes de cores claras, trocou algumas janelas, lixou o chão, consertou a cerca do quintal. E Lígia ajudou. Ela aparecia nos finais de semana com Clara, trazendo lanche, ajudando a escolher cores, organizando os cômodos. Clara pintava desenhos nas paredes do que seria o quarto dela, porque Sandro tinha insistido que ela precisava ter um quarto lá também. E aos poucos aquela casa foi ganhando vida. Foi numa tarde de domingo, depois de um dia inteiro de trabalho, que aconteceu. Eles estavam sentados no chão da sala, exaustos, bebendo água, cobertos de tinta. Clara tinha adormecido no sofá velho que Sandro tinha comprado de segunda mão. Lígia olhou ao redor e suspirou. Está ficando lindo. Sandro sorriu. Está, graças a você. Eu só ajudei. Você que está fazendo acontecer. Ele olhou para ela, sério. Lígia, eu não estaria fazendo nada disso se não fosse por você. Você me deu uma razão para voltar. Para recomeçar. Para acreditar que eu merecia uma segunda chance. Ela olhou para ele, os olhos marejados. Você sempre mereceu, Sandro. Você só precisava acreditar nisso. Ele se aproximou devagar, até estar a poucos centímetros dela. Eu acredito agora, porque você me mostrou. Lígia sentiu o coração acelerar. Eles estavam tão perto, que ela podia sentir a respiração dele. E então, sem pensar, ela fechou a distância e o beijou. Foi um beijo suave, lento, cheio de significado. Sandro congelou por um segundo, surpreso, mas então envolveu ela nos braços e correspondeu, sentindo cada segundo daquele momento. Quando se afastaram, estavam sem fôlego, os olhos nos olhos. Eu sinto muito, Lígia sussurrou. Eu não devia... Não! Ele cortou segurando o rosto dela com as duas mãos. Não se desculpa nunca. Ela sorriu emocionada. Eu estava com tanto medo de sentir isso de novo, mas eu não aguento mais lutar contra. Então não luta, ele disse, tocando a testa dela com a dele. A gente já lutou demais. Agora a gente só vive. Ela assentiu, fechando os olhos. Juntos. Eles ficaram ali, abraçados no chão daquela casa ainda em reforma, enquanto Clara dormia no sofá, alheia ao momento que estava selando o destino dos pais. E naquela tarde, em meio a latas de tinta, pincéis sujos e paredes pela metade, Sandro e Lígia finalmente permitiram que o amor vencesse o medo. Não foi um pedido oficial de namoro. Não houve flores ou declarações grandiosas, mas foi real. Foi verdadeiro. E foi o começo de algo que nenhum dos dois jamais deixaria escapar de novo. Quando Sandro terminou de reformar a casa, algumas semanas depois, ele fez uma pequena festa de inauguração. Dona Irene estava lá. Lígia e Clara também. Alguns amigos próximos. E quando Clara cortou a fita simbólica na porta da frente, gritando inaugurada, todos aplaudiram. Sandro olhou ao redor. Para a casa que ele tinha construído. Para a filha que ele finalmente conhecia. Para a mulher que ele nunca deixou de amar. E sentiu uma paz profunda. Ele tinha voltado para casa. E dessa vez para sempre. A paz durou quase 2 meses. Sandro tinha se mudado para a casa nova. Clara passava os finais de semana com ele, dormindo no quarto que ele tinha decorado especialmente para ela, com papel de parede de estrelas e uma cama em formato de castelo. Lígia ia visitá-los. Levava comida, ficava para jantar. Eles ainda não moravam juntos oficialmente, mas viviam como uma família. E pela primeira vez em anos todos estavam felizes. Mas a felicidade tem um preço, e Marcela estava cobrando a conta. Ela tinha saído da prisão 2 semanas atrás. A fiança tinha sido paga por um parente distante e ela estava aguardando julgamento em liberdade condicional. Tinha ordem de restrição para ficar longe de Sandro, Lígia e Clara. Mas ordens judiciais nunca impediram obsessão. Marcela tinha passado as semanas na cadeia alimentando a raiva, repassando cada momento, cada rejeição, cada vez que Sandro tinha escolhido Lígia em vez dela. E ela tinha chegado a uma conclusão.
Se ela não pudesse ter Sandro, ninguém teria. Mas dessa vez ela seria mais esperta, mais calculista. Não seria violência física, seria algo pior. Ela ia destruir a reputação dele. Começou com rumores. Marcela tinha contatos na comunidade médica local. Ela espalhou que Sandro tinha abandonado pacientes na Europa, que ele tinha voltado ao Brasil fugindo de um processo por negligência médica, que ele não era confiável. As fofocas se espalharam rápido. Em cidades pequenas, boatos viajam mais rápido que a verdade. Sandro começou a notar mudanças, olhares estranhos quando ele passava pela rua, conversas que paravam quando ele se aproximava. E então a diretora do hospital, onde ele tinha se oferecido como voluntário, o chamou para uma conversa. Sandro, eu preciso ser direta com você. Estão chegando até mim algumas informações sobre sua conduta profissional na Europa. Ele franziu a testa. Que informações? Que você saiu de lá sob investigação, que houve acusações de negligência. Sandro ficou pálido. Isso é mentira. Eu saí porque quis. Meu histórico é impecável. Eu posso provar. Eu acredito em você, ela disse gentil. Mas você entende que eu preciso verificar. É protocolo. Ele assentiu, o estômago revirando. Eu entendo. Eu vou te enviar todos os documentos. Cartas de recomendação. Histórico completo. Obrigada. E Sandro, tome cuidado. Quem quer que esteja fazendo isso, não está brincando. Sandro saiu dali abalado. Ele sabia exatamente quem estava por trás disso. Marcela. Ele foi direto para a casa de Lígia. Ela estava no quintal, estendendo roupa quando ele chegou. Bastou olhar para o rosto dele para saber que algo estava errado. O que aconteceu? Ele contou tudo. Os rumores, a conversa no hospital, as mentiras sendo espalhadas. Lígia ficou lívida de raiva. Ela não pode fazer isso. Ela está em liberdade condicional. Ela tem ordem de restrição. Ela não está quebrando a ordem tecnicamente. Sandro disse, passando a mão pelo cabelo. Ela não está se aproximando de mim fisicamente, mas está destruindo minha reputação. E eu não sei como parar isso. Lígia segurou o rosto dele com as duas mãos, forçando-o a olhar para ela. Nós vamos parar juntos. Ela não vai vencer de novo, Sandro. Não dessa vez. Lígia tomou a frente. Ela sabia que Marcela tinha amigos influentes, mas ela também tinha aliados. Colegas de trabalho que conheciam Sandro. Pacientes que ele tinha ajudado. Pessoas que tinham visto o homem que ele realmente era. Ela começou a reunir testemunhos. Conversou com a diretora do hospital. Explicou a situação. Mostrou os documentos que Sandro tinha da Europa. Todos impecáveis. Provando que ele tinha saído de forma honrosa e sem nenhuma investigação pendente. Ela também foi até a delegacia e registrou uma queixa formal contra Marcela por difamação. Ela está violando a condicional dela, Lígia disse ao delegado. Ela está usando terceiros para nos atacar, mas ainda é assédio. O delegado prometeu investigar. Enquanto isso, Sandro tentava se manter firme. Ele continuava levando Clara para a escola, trabalhando nos pequenos plantões voluntários que ainda aceitavam ele, tentando não deixar que os rumores o destruíssem. Mas estava difícil. Uma tarde, ele estava na praça com Clara quando uma mulher se aproximou. Ele não a conhecia, mas ela obviamente o reconheceu. Você é o Dr. Sandro, né? Ele assentiu cauteloso. Sou. A mulher cruzou os braços. Eu ouvi falar de você, que você abandonou pacientes lá fora. Minha filha ia marcar uma consulta com você, mas agora eu não tenho certeza. Sandro sentiu a humilhação queimar. Senhora, isso não é verdade. Eu posso mostrar meu histórico completo. Não precisa. Ela cortou virando as costas. Eu não confio. E ela foi embora. Clara, que tinha ouvido tudo, segurou a mão do pai. Papai, por que aquela moça foi mal com você? Sandro se ajoelhou na altura dela, tentando sorrir. Porque tem gente que acredita em coisas que não são verdade. Pequena, mas você é um médico bom. Você me salvou. Ele abraçou a filha com força. Obrigado, meu amor. Obrigado por acreditar em mim. A situação estava escalando, mas então algo aconteceu que mudou tudo. Rafael, o amigo de Sandro que tinha contado sobre a armação de Marcela anos atrás, apareceu. Ele tinha ouvido os rumores e sabia que Marcela estava por trás
e ele não ia ficar quieto dessa vez. Eu fui covarde uma vez, Sandro. Não vou ser de novo. Rafael reuniu provas. Conversou com pessoas que tinham visto Marcela espalhando as mentiras. Gravou conversas. Coletou evidências. E então ele foi até a delegacia e entregou tudo. Ela está difamando ele sistematicamente. E eu tenho provas. O delegado analisou o material e concordou. É suficiente para revogar a condicional dela. Marcela foi presa de novo. Dessa vez, sem fiança, quando Sandro recebeu a ligação da delegacia, ele quase não acreditou. É sério? Ela foi presa? Sim. E com as novas acusações, incluindo violação da condicional e difamação comprovada, ela vai ficar um bom tempo lá. Sandro desligou o telefone, as mãos tremendo. Ele ligou para Lígia imediatamente. Acabou. Marcela foi presa de novo. Dessa vez ela não sai tão cedo. Lígia soltou um suspiro longo, aliviado. Graças a Deus. Naquela noite, Sandro, Lígia e Clara se reuniram na casa dele. Eles não comemoraram com festa. Apenas ficaram juntos, no sofá, assistindo um filme, sentindo o peso finalmente sair dos ombros. Clara estava anininhada entre os dois, segurando a mão de cada um. Papai? Sim, pequena. Aquela moça má não vai mais voltar? Sandro trocou um olhar com Lígia. Então ele acariciou a cabeça da filha. Não, meu amor, ela não vai mais nos incomodar. Clara sorriu, aliviada, e voltou a assistir o filme. Lígia segurou a mão de Sandro por cima da cabeça de Clara, apertando com força. E naquele momento eles souberam. A luta tinha acabado. Não havia mais sombras do passado. Não havia mais ameaças. Não havia mais medo. Só havia eles. Uma família. Finalmente em paz. Nos dias seguintes, a reputação de Sandro foi restaurada. A diretora do hospital fez um comunicado oficial, esclarecendo que todas as acusações eram infundadas e que Sandro tinha um histórico impecável. As pessoas que tinham acreditado nos rumores começaram a se desculpar. A mulher da praça voltou e pediu perdão, envergonhada. Sandro aceitou tudo com graça, sem rancor, sem raiva, porque ele tinha aprendido algo importante. A verdade sempre vence. Pode demorar, pode ser doloroso, mas no final a verdade vence. Uma semana depois, Sandro estava no quintal da casa, consertando a cerca quando Lígia chegou. Ela ficou parada na porta, observando ele trabalhar, e sentiu o coração aquecer. Oi, ela disse suavemente. Ele virou e sorriu. Oi, o que você está fazendo aqui? Eu só queria ver você. Ele largou o martelo e caminhou até ela, limpando as mãos sujas de terra na calça. Está tudo bem? Ela assentiu sorrindo. Está mais do que bem. Eu só queria te dizer que eu estou orgulhosa de você, de como você lidou com tudo isso, de como você não desistiu. Sandro segurou o rosto dela suavemente. Eu não desisti porque eu tinha você. Porque eu tinha Clara. Porque eu tinha uma razão para lutar. Ela fechou os olhos, sentindo o toque dele. Eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar. E quando ela percebeu o que tinha dito, arregalou os olhos. Eu não queria. Eu também te amo, ele disse rápido, os olhos brilhando. Eu sempre amei. Eu nunca parei. Ela soltou uma risada emocionada e então ele a beijou. Foi um beijo profundo, intenso, cheio de tudo que eles tinham guardado por tanto tempo. Quando se afastaram, estavam sorrindo, ofegantes. Pronto, ela disse. Agora falei. Não tem mais volta. Ele riu. Graças a Deus. E ali, no quintal daquela casa que ele tinha comprado para ficar perto delas, Sandro e Lígia finalmente se entregaram ao que sempre foi. Inevitável. Amor verdadeiro. Eterno. E dessa vez, nada nem ninguém ia destruir. 3 meses se passaram desde a prisão de Marcela. E naqueles 3 meses, algo bonito e silencioso aconteceu. A vida se tornou normal. Não a normalidade entediante, mas a normalidade preciosa. A normalidade que Sandro nunca teve. A normalidade que Clara sempre sonhou. A normalidade que Lígia pensou que jamais seria possível. Sandro não era mais a novidade. Não era mais o pai que voltou. Ele era simplesmente o pai. As manhãs começavam sempre da mesma forma. Sandro acordava cedo às 6 da manhã e caminhava as 3 quadras até a casa de Lígia. Ele tinha chave agora. Lígia tinha dado a ele algumas semanas atrás
num gesto simples, mas profundamente significativo. Ele entrava devagar, tentando não fazer barulho, e ia direto para a cozinha. Preparava café do jeito que Lígia gostava. Colocava pão na torradeira, fritava ovos. E quando o cheiro tomava conta da casa, Clara aparecia, ainda de pijama, os olhos sonolentos, arrastando o ursinho de pelúcia que Sandro tinha dado. Bom dia, papai. Não havia mais hesitação. Não havia mais timidez, era natural, automático. Bom dia, pequena. Dormiu bem? Dormi e sonhei que a gente ia para a praia. É? E era bom? Era ótimo. Você me ensinou a nadar. Sandro sorria, colocando o prato na frente dela. Um dia a gente vai, prometo. E Clara comia, balançando as pernas, feliz. Lígia sempre descia alguns minutos depois. Ela parava na porta da cozinha, observando Sandro e Clara conversando, rindo, e sentia o peito apertar de gratidão. Aquilo era tudo o que ela sempre quis. Bom dia, ela dizia entrando. Sandro se virava sorrindo e entregava uma xícara de café para ela. Bom dia. Dormiu bem? Dormi, obrigada pelo café. Eles se olhavam por um segundo a mais do que o necessário, e Clara, esperta, percebia tudo. Vocês vão se casar um dia. Lígia quase engasgou com o café. Sandro riu, surpreso. O que te faz perguntar isso, pequena? Clara deu de ombros, mastigando o pão. A tia da escola disse que quando o papai e a mamãe gostam muito um do outro, eles casam. E vocês gostam. Eu vejo. Lígia e Sandro trocaram um olhar sem saber o que dizer, mas Clara já tinha voltado a comer, alheia ao impacto da pergunta. Depois do café, Sandro levava Clara para a escola. Ele colocava a mochila nas costas dela, ajeitava as tranças que Lígia tinha feito e segurava a mãozinha dela enquanto caminhavam. Eles conversavam sobre tudo, sobre os amigos da escola, sobre a professora, sobre o que Clara queria ser quando crescer. Eu quero ser médica igual a você. Papai. Sandro parou de andar e olhou para ela emocionado. Sério? Sério. Assim eu posso ajudar as pessoas também. Ele se ajoelhou na calçada, segurando os ombros dela. Você pode ser o que quiser, Clara. Médica, professora e astronauta, qualquer coisa. E eu vou estar aqui para te apoiar. Ela sorriu e abraçou ele. Eu sei. Na escola, Clara se despedia correndo, mas sempre virava para acenar. Tchau, papai. Te amo. Te amo também, pequena. E Sandro ficava ali, observando ela entrar, o peito cheio de uma felicidade que ele não sabia que era possível sentir. Os outros pais começaram a reconhecê-lo. Alguns cumprimentavam, outros puxavam conversa. Você é o pai da Clara, né? Ela fala de você o tempo todo. Sandro sorria orgulhoso. Sou, ela é incrível, não é? É, você tem sorte. Eu sei. As tardes eram reservadas para Lígia. Sandro ia até o hospital levar almoço para ela. Às vezes era só um sanduíche. Outras vezes, ele cozinhava algo mais elaborado. Mas sempre ia. Eles almoçavam juntos no refeitório ou no banco do lado de fora, conversando sobre o dia, sobre os pacientes, sobre planos futuros. E aos poucos, Sandro foi sendo aceito pela equipe do hospital. Não mais como o médico europeu que tinha voltado, mas como o companheiro de Lígia, o pai de Clara, alguém que fazia parte daquela comunidade. As tardes também eram para buscar Clara. Sandro estava sempre na frente da escola às 5 em ponto, e Clara sempre saía correndo, procurando por ele. Papai! Ele a pegava no colo, girando ela no ar, e ela ria, feliz. Como foi o dia? Foi ótimo. A professora elogiou meu desenho. É, conta mais. E no caminho de volta, Clara contava tudo. Cada detalhe, cada acontecimento. E Sandro ouvia tudo, gravando cada palavra. As noites eram o momento mais especial. Sandro jantava com elas, sempre. Não importava o quão cansado ele estivesse. Não importava se tinha plantão no dia seguinte. Ele estava lá. Lígia cozinhava, ou às vezes, Sandro cozinhava. E os três se sentavam à mesa, conversando, rindo, compartilhando o dia. Clara contava histórias da escola. Lígia falava sobre os pacientes. Sandro contribuía com piadas ruins, que faziam Clara rir até não aguentar. E depois do jantar, Sandro ajudava Clara com a lição de casa. Ele se sentava ao lado dela na mesinha do quarto, explicando matemática, ajudando a ler, corrigindo a escrita. E quando Clara não entendia algo, ele tinha paciência infinita. Tenta de novo, pequena.
Você consegue. Mas é difícil, papai. Eu sei, mas você é inteligente. Vamos tentar juntos. E eles tentavam. E Clara acertava. E Sandro comemorava como se ela tivesse ganhado um prêmio. A hora de dormir era sagrada. Sandro lia histórias para Clara todas as noites. Eles tinham começado com contos de fadas simples, mas agora já estavam em livros mais longos, lendo um capítulo por noite. Clara se anininhava debaixo das cobertas, segurando o ursinho, os olhos fixos no pai, enquanto ele lia com vozes diferentes para cada personagem. E quando a história terminava, Sandro beijava a testa dela. Boa noite, minha pequena. Boa noite. Papai, te amo também. E ela dormia, sempre dormia com um sorriso no rosto. Uma noite, enquanto Sandro descia as escadas, depois de colocar Clara para dormir, Lígia estava sentada no sofá esperando. Ele se sentou ao lado dela e ela encostou a cabeça no ombro dele. Obrigada, ela disse baixinho. Por quê? Por ser o pai que ela sempre mereceu. Por estar presente. Por fazer isso parecer tão fácil. Sandro acariciou o cabelo dela. Não é fácil, mas é a melhor coisa que eu já fiz na vida. Ela virou o rosto e o beijou. Um beijo suave, cheio de gratidão e amor. Quando se afastaram, ela sussurrou. Você transformou a vida dela, Sandro. E a minha também. Ele segurou o rosto dela, tocando a testa dela com a dele. Vocês transformaram a minha. Passou mais um mês e então aconteceu. Era uma manhã normal. Sandro estava fazendo panquecas. Clara estava sentada à mesa, desenhando. E então, sem aviso, sem cerimônia, Clara soltou. Papai, Sandro virou. Sim? Obrigada por ter voltado. Ele sentiu a garganta apertar. Por que você está me agradecendo, pequena? Clara olhou para ele com aqueles olhos grandes, sérios. Porque eu sei que você podia ter ficado longe. Mas você escolheu ficar. Você escolheu ser meu pai. E eu sou muito feliz que você escolheu. Sandro largou a espátula, foi até ela, se ajoelhou e a abraçou com força. Eu não escolhi, Clara, eu voltei para casa. Porque você e sua mãe, vocês sempre foram minha casa. Clara abraçou ele de volta e Lígia, que estava na porta ouvindo tudo, cobriu a boca para não soluçar. Mas naquela noite, depois que Clara dormiu, Lígia e Sandro ficaram na varanda, observando as estrelas. Ela te ama tanto, Lígia disse. Eu também amo ela, mais do que eu sabia que era possível amar alguém. Lígia segurou a mão dele. Você sabe que ela já te vê como parte permanente da vida dela, né? Não tem mais volta. Sandro sorriu. Eu sei, e eu não quero volta. Ela virou para ele séria. Então, o que somos agora, Sandro? Oficialmente. Ele olhou para ela segurando as duas mãos. Somos uma família, e eu quero tornar isso oficial. De verdade. Ela arregalou os olhos. Você está dizendo... Ainda não, ele disse sorrindo. Mas em breve. Muito em breve. E ele a beijou sob o céu estrelado, sabendo que o próximo passo já estava planejado. E que dessa vez, nada ia impedir. Sandro tinha pensado em 1000 formas de fazer aquilo. Pensou em levar Lígia para um restaurante chique. Pensou em alugar um lugar romântico à beira-mar. Pensou em fazer algo grandioso, digno de filme. Mas toda vez que imaginava essas cenas, algo parecia errado, forçado, artificial, porque o que eles tinham não era de cinema. Era real. Era construído tijolo por tijolo, com paciência, com perdão, com amor cotidiano. E o pedido tinha que refletir isso. Então ele decidiu. Seria simples. Seria em casa. Seria com Clara. Porque ela era parte daquilo, ela sempre foi. Sandro passou dias planejando. E quando finalmente teve tudo pronto, ele convidou Lígia e Clara para jantar na casa dele. Nada especial, ele disse, tentando soar casual. Só quero fazer uma comida gostosa para vocês. Lígia aceitou, sem suspeitar de nada. Clara, no entanto, sabia de tudo. Sandro tinha contado para ela alguns dias antes. Pequena, eu preciso da sua ajuda com uma coisa muito importante. Clara parou de brincar e olhou para ele curiosa. O que, papai? Sandro se ajoelhou na altura dela. Eu vou pedir sua mãe em casamento. Os olhos de Clara se arregalaram, brilhando. Sério? Vocês vão casar? Se ela aceitar, sim. Mas eu preciso da sua ajuda. Você quer me ajudar? Clara pulou, animada. Quero sim. Sandro riu, abraçando ela. Então vem cá,
Deixa eu te contar o plano. No dia combinado, Lígia e Clara chegaram à casa de Sandro às 7 da noite. O quintal estava diferente. Havia luzes de Natal penduradas na mangueira, criando uma atmosfera suave e acolhedora. A mesa estava posta com uma toalha simples, pratos brancos e flores do campo que Sandro tinha colhido pela manhã. Não era luxuoso, mas era lindo. Lígia parou na porta do quintal, surpresa. Sandro, o que é tudo isso? Ele apareceu da cozinha, sorrindo, secando as mãos no avental. Um jantar. Para vocês duas. Clara segurou a mão da mãe, tentando conter a animação. Vem, mamãe. O papai preparou tudo. Lígia olhou para a filha, percebendo algo estranho no brilho dos olhos dela, mas não conseguiu identificar o que. Eles se sentaram à mesa. Sandro tinha preparado o prato favorito de Lígia. Macarrão com molho de tomate caseiro, do jeito que a avó dela fazia. Clara comeu com gosto, tagarelando sobre a escola, mas com um sorriso secreto no rosto o tempo todo. Sandro e Lígia conversaram, riram, trocaram olhares carinhosos, e Lígia sentiu uma paz profunda. Aquilo era tudo. Aquela mesa simples, aquela comida caseira, aquelas duas pessoas que ela mais amava no mundo. Não precisava de mais nada. Quando terminaram de comer, Clara se levantou rapidamente. Papai, agora? Sandro sorriu. Agora. Lígia franziu a testa. Agora o quê? Clara correu para dentro de casa e voltou segurando uma pequena caixa de veludo. Azul marinho. O coração de Lígia parou. Clara, o que é isso? A menina entregou a caixinha para Sandro, os olhos brilhando de emoção. Então ela voltou para perto da mãe e segurou a mão dela. Sandro se levantou da cadeira, respirou fundo e então devagar se ajoelhou. Lígia cobriu a boca com a mão livre, os olhos já enchendo de lágrimas. Sandro. Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, delicado, com uma pedra pequena que brilhava sob a luz das luzinhas na árvore. Lígia, ele começou, a voz firme, mas emocionada. Eu passei 7 anos longe de você. 7 anos tentando me convencer de que eu estava bem, de que eu tinha feito a escolha certa. Mas eu estava errado, porque a única escolha certa sempre foi você. Lígia soltou um soluço, as lágrimas caindo. Eu voltei para essa cidade achando que ia ficar só alguns dias. Mas então eu te encontrei. E encontrei Clara. E eu percebi que eu nunca tinha ido embora de verdade. Meu coração sempre esteve aqui, com vocês. Clara apertou a mão da mãe emocionada. Sandro continuou. Eu não quero mais viver sem vocês. Eu não quero mais noites sem poder abraçar você antes de dormir. Eu não quero mais manhã sem acordar e saber que vocês estão perto. Eu quero construir uma vida com vocês. De verdade. Oficialmente. Eu quero que Clara tenha um pai e uma mãe na mesma casa. Eu quero que a gente seja uma família completa. Ele olhou para Clara sorrindo. E a Clara já me deu permissão. Clara assentiu, séria. Eu disse que ele pode casar com você. Mamãe, Lígia riu no meio das lágrimas, olhando para a filha com ternura. Sandro voltou os olhos para Lígia. Então eu te pergunto, Lígia, você aceita se casar comigo? Você aceita me dar a honra de ser seu marido? De ser o pai de Clara? De construir uma família de verdade com a gente? Lígia tentou falar, mas as palavras não saíam. Apenas os soluços. Sandro esperou, o coração acelerado, segurando a respiração. E então, finalmente, Lígia conseguiu. Sim. Sandro sentiu o peito explodir de alívio. Sim. Ela assentiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, sim, eu aceito. Clara gritou de alegria e pulou, abraçando os dois. Sandro se levantou. Pegou a mão de Lígia e colocou o anel no dedo dela com cuidado, as mãos tremendo. Quando o anel estava no lugar, ele puxou Lígia para um abraço apertado. E ela se agarrou a ele como se fosse a primeira vez. Eu te amo. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Eu sempre amei. Eu também te amo. Ela respondeu, a voz abafada contra o peito dele. Eu nunca parei. Clara se enfiou no meio do abraço e os três ficaram ali, no quintal iluminado pelas luzinhas, abraçados como se fossem uma coisa só. Depois de alguns minutos, eles se soltaram, rindo, limpando as lágrimas. Clara olhou para o anel no dedo da mãe, encantada. Tá lindo, mamãe. Lígia segurou a mão da filha, sorrindo. Está, não está? E agora vocês vão casar. E a gente vai morar junto.
Sandro olhou para Lígia esperançoso. A gente vai? Lígia riu. A gente vai. Clara pulou de novo animada. Eu vou ter o papai e a mamãe na mesma casa. Eu sempre quis isso. Sandro a pegou no colo, beijando a bochecha dela. E você vai ter, pequena. Para sempre. Eles passaram o resto da noite sentados no quintal, conversando sobre planos, sobre quando seria o casamento, sobre como seria morar juntos, sobre o quarto de Clara na casa de Sandro, que agora seria a casa de todos. Lígia não queria algo grande, não queria festa elaborada. Queria algo simples, íntimo, com as pessoas que realmente importavam. Só a gente, a dona Irene e alguns amigos próximos, ela disse. Sandro concordou. Perfeito. Eu só quero você. O resto é detalhe. Clara bocejou, cansada da emoção do dia, e acabou dormindo no colo de Sandro. Ele a carregou para dentro e a colocou na cama dela. No quarto que ele tinha preparado com tanto carinho, cobriu ela com o cobertor, beijou a testa e ficou ali por um momento, apenas observando. Aquela era a filha dele. E em breve ele e Lígia estariam casados. E eles seriam uma família completa. Ele nunca imaginou que a felicidade pudesse ser assim. Tão simples, tão real. Quando ele voltou para a sala, Lígia estava na varanda, olhando para as estrelas, mexendo no anel no dedo, ainda processando tudo. Sandro se aproximou por trás e a abraçou, encostando o queixo no ombro dela. Você está bem? Ela virou a cabeça e sorriu. Estou mais do que bem. Eu estou completa. Ele beijou o pescoço dela suavemente. Eu também. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas sentindo a presença um do outro, sabendo que finalmente, depois de tanto tempo, de tanta luta, de tanto sofrimento, eles tinham chegado onde sempre deveriam estar, juntos. Naquela noite, quando Lígia e Clara voltaram para casa, Lígia não conseguiu dormir. Ela ficou olhando para o anel, girando ele no dedo, sorrindo sozinha no escuro. E pela primeira vez em muitos anos, ela não tinha medo do futuro, porque o futuro agora tinha um nome: família. E ela sabia que, com Sandro ao lado, com Clara entre eles, tudo ia dar certo. Porque o amor verdadeiro não desiste. Ele espera, ele luta, e no final ele sempre vence.